se hoje e amanhã já se esqueceu, não é saudade, é lembrança. Saudade nunca morreu. Até o início do século XIX, a maioria das câmaras das cidades eram presididas por um juiz nomeado pelo rei, que além das funções judiciais, tinha também funções administrativas. No Brasil, o termo presidente da Câmara Municipal já designou o chefe maior dos poderes executivo e legislativo de um município. Mais tardiamente se desmembrou entre os atuais cargos de prefeito e presidente da Câmara, líder do Legislativo Municipal. O presidente da Câmara Municipal exerce função legislativa orientando a elaboração das leis, dirigindo os trabalhos da casa, dando posse ao prefeito, vice-prefeito e vereadores, ou dando voto de desempate nas deliberações, observando em todas as sessões as constituições federal e estadual, os termos da lei orgânica do município e do regimento interno da Câmara. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, dizer que é com muita satisfação que estou presidente da Câmara. Dos 6 que vão ser lembrados nesse filme, em especial queria lembrar o Assir Rocha, o presidente que tem uma história na Câmara, que tem o respeito de todos os vereadores. Teve um vereador que foi candidato a presidente e votou contra ele. Eu não posso ser candidato, não posso ser presidente, mas também não posso ficar contra o prefeito. Mas eu não quero ser, você não me ajuda nessa, não? Olha, já tinha uma saída aí. Ó, se você votar em branco, o Oswaldo ganha. Tem certeza? Tem, Leonildo, pode votar. Diz, graças a Deus. Assir da Silva Rocha. Não tinha como a Câmara deixar de falar de Assir Rocha. Primeiro porque ele foi o vereador que foi eleito consecutivamente mais vezes, né, em mandatos. Foram 35 anos de vida pública dentro da Câmara Municipal de Cabo Frio. E também foi o único que conseguiu ser presidente por 4 vezes. Né? E isso realmente mostra o poder de articulação política que Assir Rocha tinha. Era um homem de grande diálogo, e isso fez de Assir um homem muito forte dentro da Câmara e uma forte referência até hoje, principalmente para os funcionários que lá trabalharam com ele. E como eu disse, a história de Assir se confunde muito com a história da Câmara. Nós fomos assim, companheiros de infância, de brincadeiras. Joguei muita bola de gude com ele. E todo o meu relacionamento com ele sempre foi um relacionamento de irmão-amigo. Pela primeira vez em Cabo Frio, o prefeito municipal teve a audácia de não receber o presidente da Câmara. E a preocupação dele era ele morrer e deixar o Vitor. E eu sempre dizia assim, enquanto eu puder, eu vou estar junto. Mas vai chegar uma hora que meu tempo também vai acabar, né? O tempo acaba, né? O tempo não é nosso, o tempo é de Deus, né? Eu lamento a morte dele, mas eu celebro a vida dele. A vida que ele teve, né? Porque ajudou a muitas pessoas, teve muitos amigos. Esta audácia vai de encontro ao poder legislativo, porque queiram ou não, representamos em si a autoridade maior do povo cabo-friense, que é a Câmara Municipal. Doutor Irapuã Pimenta a gente escolheu porque ele mostrou pra gente que ele era um ícone das lutas de classe. Existiam várias associações médicas no estado do Rio de Janeiro, regionais, né, e ele, junto com um grupo de médicos, conseguiu unificar isso numa única associação estadual. Falar de Irapuã Pimenta não é difícil. Ele é e foi a base da nossa família, né? O nosso alicerce forjado na justiça social, na eficiência econômica e no equilíbrio ambiental. E ele teve uma grande atuação a partir do momento em que ele chegou em Cabo Frio, na década de 70. Ele começou se destacando na organização de classe, na política profissional, né, dentro da área médica. Foi vereador, presidente da Câmara de Cabo Frio, mas chama muito a atenção nessa propaganda eleitoral do candidato a prefeito Irapuã Pimenta como MDB autêntico e querido pela população cabo-friense, que hoje a gente fica muito lisonjeado em que ele receba essa homenagem pelo Legislativo Municipal.
Oswaldo Rodrigues dos Santos se destacou dentro desse projeto pelo fato do plenário levar o nome dele. Isso chamou a nossa curiosidade. Por quê, né, de ter o seu nome no plenário da Câmara Municipal de Cabo Frio? Isso aguçou a nossa curiosidade em ir buscar a sua história, né? Então, meu pai era assim, era um cara simples, humilde, pescador, carismático, cuidador de sua família, entendeu? E das pessoas que rodeavam ele. Morreu pobre. Ele tinha um ditado que dizia assim: se chover amanhã eu vou hoje. Então ele corria para fazer aquilo o mais rápido possível e bem. E a gente foi atrás dessa história. A gente descobriu que ele era um homem de personalidade muito amena, estivador, pescador, se tornou músico, fundador da Sociedade Musical Santa Helena. Meu pai teve o cuidado de ensinar aos meninos o uso de ferramentas, o uso do material de pescaria, como remar uma canoa, como quebrar uma parede também. Então meu pai era farto disso, ele gostava de ensinar. E aí destaca-se esse bom homem, né, reconhecido por todos os demais vereadores com o passar dos anos e que fez, né, com que eles entendessem que o nome do Oswaldo Rodrigues dos Santos era o nome que deveria estar no plenário, até como um grande significado para que todos tivessem essa mesma serenidade e essa mesma vontade de lutar pelo povo cabofriense. Foi um trabalho deles, de vereadores honestos na época, e nós temos vereadores honestos hoje. Hoje a Câmara Municipal de Cabo Frio está de parabéns, porque jovens, garotos novos, sangue novo, pensamentos novos, que está alavancando esse município. Eu vejo que a Câmara Municipal hoje segue os passos de Oswaldo Rodrigues. Walter de Bessa foi o vereador e o presidente que mais correu atrás para que Cabo Frio tivesse a participação nos royalties. E isso é uma marca da nossa cidade. Então, se hoje a nossa cidade tem essa infraestrutura, se a nossa cidade se desenvolveu, é muito, né, pelo trabalho do Walter Bessa. Mas isso então me levou, em razão de Cabo Frio ter perdido boa parte do seu orçamento, a olhar um momento em que se gritava, por exemplo, no Norte Fluminense, a questão de ter encontrado petróleo lá na Bacia de Campos, aquilo tudo. Eu fiquei memorizando, se lá em Campos, na Bacia tem petróleo, por que Cabo Frio não tem? Eu achei que ele ficou assim, muito satisfeito, né? Ele já estava também assim, bem debilitado, né? Naquela questão da saúde, né? Mas para mim foi um privilégio de poder conviver com meu pai. Em 1975, ele já pedia para o ministro de Minas e Energia fazer uma avaliação técnica na bacia cabofriense para saber se aqui era passível de uma exploração petrolífera. Papai nasceu praticamente ali na boca da barra, né? Ali depois de Nancy, a casa dele, ele já até me levou um dia lá para mostrar a fundação da casa. Foi uma pessoa muito simples, que veio que... Papai saía na rua, em geral, ele sempre ajudava alguém. Tanto que quando eu fiz a proposição apresentada, eu até coloco também na pesquisa, fiscalização, no investimento até, verificar dentro da Lagoa de Araruama também a questão do petróleo. E para nossa surpresa, né, uns 2 ou 3 meses depois, a Petrobras respondeu. E aí o Carlito influenciou ele e ele se animou naquela vereança que não tinha nem salário, né? Era aquela época do amor próprio pela cidade, né? De você gostar da política, de querer resolver as questões sociais, de ajudar o povo, a cidade. O papai se destacou, por exemplo, como secretário de Meio Ambiente depois no governo de Alaí, na participação dos royalties, do petróleo, né? E a outra questão para mim importante também foi o fechamento dos areais. O manguezal foi uma, assim, das coisas que ele mais se agarrou, entendeu? Que mais tocou na alma dele, porque ele começou a perceber que o manguezal é o berçário, né, praticamente dos mares, né? É ali que tudo se reproduz, é ali que tudo começa. Então, assim, é um homem que hoje a gente se orgulha muito de ter passado por aquela casa e ter deixado um legado tão importante para a nossa cidade. Esse momento eu preciso viver. A história, ela se realiza ou se conclui agora. Então, esse momento é um momento de renovação nas minhas ideias, nos meus avanços. Eu quero progredir, eu quero escrever mais, eu quero ser mais útil. E dizer que fazer história, né? Nós sempre trabalhamos para fazer essa história. Aires Bessa foi um homem que tinha um olhar muito direcionado para Tamoios. Meu pai era meu grande herói.
meu grande amigo. Quando ele ia sair, eu corria e falava, pai, um beijo. Tinha um cuidado de pai. Eu só perdi meu pai mesmo quando ele morreu, porque quando ele estava vivo, ele era super pai. Ainda não conseguia ainda digerir, a verdade é essa. Ele sabia demonstrar amor. Ele cria a lei do Dia Municipal contra a Homofobia. A gente fala 2010, parece que está distante, mas está distante também da questão do preconceito que a gente vem combatendo durante todos esses anos, né? Um dia, conversando com o papai, eu perguntei a ele se ele poderia assinar essa lei. Eu faria a lei e ele assinaria pra gente. Um vereador no 7º mandato já, com 70 anos de idade, assume publicamente perante toda a sociedade que tem um filho homossexual e que isso não é diferente. Então o Aires, ele tem essa capacidade de se articular, a gente percebe que ele tem essa capacidade de perceber as minorias. No Legislativo, acho que uma das coisas mais importantes que ele fez, então até como presidente, que foi a construção do anexo dos gabinetes dos vereadores. A Câmara tinha 2 gabinetes para atender 15 vereadores. Ele viu aquela situação e junto com o prefeito da época, resolveu que teria que dar um pouco mais de qualidade, um pouco mais de dignidade ao atendimento do público que ia até a Câmara falar com o vereador. Hoje, se os vereadores têm gabinete para atender, foi obra de Aires Bessa de Figueiredo. A nossa postura, a nossa palavra e a nossa luta, mas se é assim que eles querem, aqui está o nosso voto favorável. Vitorino a gente não podia deixar de colocar dentro dessas homenagens, primeiro porque é o autor do nosso hino e também um dos ícones da nossa cidade, né? É uma das nossas grandes referências culturais até. E Vitorino teve uma passagem na Câmara bastante curiosa, porque ele foi vereador 2 vezes por suplência, e quando ele realmente foi eleito em 1973, ele ficou apenas 7 meses no cargo dele, exercendo a presidência, justamente por conta das questões, das pressões políticas da época, né, que aconteciam no país inteiro e que não era diferente também. Tenho muita saudade, ele era maravilhoso, a gente cantava com ele, brincava com ele, e quando ele entrou em coma, estava entrando em coma, eu cheguei no hospital, na UTI, ele falou, mamãe, me dá a mão. Aquilo me marcou muito. Eu lembro de uma vez que estavam roubando em Santos, na igreja de Cabo Frio, lembra? E o apelido de papai era o quê? Santinho. Então ele fez uma assim, eu já ando cauteloso, me escondendo de mansinho. Se já estão roubando o santo, quem dirá roubar Santinho? Ele ficou feliz no dia da eleição. Depois ele ficou amargurado. As decepções foram muito grandes, né? Muito amargurado. Porque todo dia ele tinha problema na Câmara. Aí um belo dia, ele chegou em casa falando enrolado e falou, renunciei para não me corromper. O Marco 355, em 2ª edição, é uma homenagem aos ex-presidentes dessa Casa Legislativa. Assim como nós conseguimos colocar parlamento juvenil na Câmara Municipal, o Marco 355 vai ficar 355 todos os anos e cada ano a gente vai contar um pouquinho da história da Câmara, que temos muito para contar. Memoráveis ex-presidentes da nossa cidade que atuaram nos últimos 70 anos em meio a transformações de regimes políticos e partidários do cenário nacional. Todos eles têm um papel social e político que marcam a consolidação da democracia na cidade de Cabo Frio. Cada homem, uma história.